Imagina o seguinte: um sacramento como o batismo pode ser invalidado pela falha moral da pessoa que o realiza. E mais? E se um líder religioso, sabe, sob pressão, renega a fé? Uhum. Os atos que ele praticou, as ordenações que ele fez, continuam válidos? Essa pergunta não é nada abstrata. Não mesmo, foi a pergunta que literalmente dividiu a igreja no norte da África do século IV e que gerou, bom, uma guerra civil religiosa. Exato. Sejam bem-vindos à nossa análise. O tema hoje é o Donatismo, um movimento cristão que explodiu num momento muito crucial da história. Sim. Logo depois que o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida e passou a ser, tipo, a favorita do Império Romano. E a nossa conversa vai se basear nas informações de um artigo detalhado chamado Donatismo, um cisma cristão do século IV na África. Isso. E o nosso objetivo aqui é ir um pouco além dos fatos. É tentar entender a psicologia por trás desse movimento, sabe? Por que essa ideia de pureza radical ganhou tanta força? E também quem foram os grandes oponentes intelectuais. Exato. E talvez o mais surpreendente, o legado que ele deixou, que inclui desde teólogos brilhantes até, bom, facções extremamente radicais e violentas. Ótimo. Então vamos lá para o epicentro de tudo. Estamos no norte da África, mais especificamente em Cartago, por volta do ano 313. Cenário perfeito. O imperador Constantino tinha se convertido, o Édito de Milão tinha acabado de garantir liberdade religiosa. Era para ser um tempo de paz, né? Tinha tudo para ser. Mas, em vez disso, uma crise interna explode. O que foi o estopim? O estopim foi a eleição de um novo bispo para Cartago, que era uma das sedes mais importantes do cristianismo na época. O eleito se chamava Ceciliano. A princípio, nada demais. Nada. O problema não era o Ceciliano, o problema era o homem que o consagrou bispo, um certo Félix de Aptunga. E o que tinha de tão problemático com esse Félix? Qual era a acusação contra ele? A acusação era gravíssima. Diziam que Félix era um traidor. Traidor. Isso. Durante a grande perseguição do imperador Diocleciano, poucos anos antes, os oficiais romanos exigiam que os cristãos entregassem suas escrituras para serem queimadas. Um traidor era, literalmente, aquele que entrega. Um clérigo que cedeu a essa pressão para salvar a própria pele. Nossa. E para quem viu gente morrer por se recusar a fazer isso... Exato. Para muitos cristãos que viram amigos e familiares serem martirizados, isso era o ato supremo de traição, de covardia. Entendi. Então um grupo dentro da igreja olhou para a consagração do Ceciliano e disse: peraí. Isso não pode ser válido. Esse homem foi ordenado por um traidor. Exatamente. Esse grupo, que logo seria liderado por um bispo muito carismático chamado Donato, tinha uma visão, assim, muito clara. E intransigente. Que era? Para eles, um sacerdote que cometeu um pecado mortal, como a apostasia, perdia toda a sua autoridade espiritual. Ele se tornava um canal quebrado, incapaz de transmitir a graça divina. Então, por consequência, qualquer sacramento realizado por ele ou por alguém que ele ordenou, como Ceciliano, era nulo, inválido. Mas espere um pouco, a consequência disso é gigantesca. Eles estavam dizendo que o batismo de milhares de pessoas podia ser inválido por causa da falha de um único bispo? Sim. Isso não parece um pouco desproporcional. Qual era a lógica por trás de uma postura tão inflexível? Era extremamente radical e essa era exatamente a questão que dividiu o mundo cristão. Para eles, a lógica era da pureza absoluta. E aqui a gente tem o choque de duas visões de mundo. Certo. De um lado, os donatistas. Eles defendiam o que a gente poderia chamar de uma igreja dos puros. A instituição só é válida se seus líderes forem moralmente impecáveis. A santidade da igreja dependia da santidade dos membros. Perfeito. A santidade dos membros. E qual era a visão oposta? A da igreja, digamos, mais estabelecida? A visão que se tornaria a católica era a da igreja como um hospital para pecadores. Uma imagem bem diferente. Totalmente. Nela, a graça de Deus é tão poderosa que ela age apesar da falha humana, não por causa da perfeição do sacerdote. A igreja defendia uma doutrina chamada ex opere operato. Que significa? Pela obra operada. A ideia é que a validade de um sacramento vem do próprio ato instituído por Cristo, não da dignidade moral do ministro, sabe?
O padre é só o canal, não a fonte. Exatamente. E para essa visão, a graça de Deus é forte o suficiente para passar até por um canal defeituoso. É uma diferença brutal de filosofia. De um lado, o rigorismo total. Do outro, uma visão mais, talvez, pragmática. Como Constantino, que queria uma igreja unida, reagiu a essa briga? Constantino não gostou nada dessa divisão. Ele via o cristianismo como uma força para unir o império, e essa disputa ameaçava tudo. Então ele agiu rápido. Muito rápido. Em 314, convocou o Concílio de Arles. A decisão foi, conclusiva. O donatismo foi condenado. O concílio afirmou que um sacramento era válido, ponto final. E quando eles não aceitaram? Aí o Estado começou a intervir. A partir de 316, sanções, confisco de igrejas, propriedades... Normalmente, quando o poder imperial condena um movimento, ele... tende a desaparecer, sim. Mas não foi o que aconteceu aqui, certo? Parece que a perseguição só jogou mais lenha na fogueira. Exatamente. A condenação e a perseguição deram aos donatistas a aura de mártires, de verdadeiros defensores da fé contra uma igreja corrupta. E o movimento explodiu. Explodiu em popularidade, principalmente nas áreas rurais da Numídia, que hoje é a Argélia e a Tunísia, entre os camponeses que falavam púnico e berbere. Por que especificamente ali? O que tinha naquela região que fez a mensagem donatista ser tão atraente? O fascinante aqui é que o movimento provavelmente canalizou tensões sociais, econômicas, culturais, muito mais profundas. Não era só teologia. Longe disso. O historiador Brent Shaw sugere que o donatismo virou um veículo para o descontentamento local contra a elite romanizada que controlava as cidades e as melhores terras. Entendi. Então, ser donatista era uma forma de protesto? Sim, era uma afirmação de uma identidade norte-africana contra a cultura romana. Alguns chegam a ver ali uma espécie de proto-nacionalismo, sabe? Então, a pureza religiosa se misturou com uma rebelião social e cultural? E essa raiva social, imagino, podia levar a consequências bem radicais, né? Com certeza. E essa raiva ia encontrar sua expressão mais violenta mais tarde, num grupo que ficou conhecido como os circunceliões. Mas a gente chega lá. Certo. É importante notar que o movimento não era um bloco monolítico, sabe? Então não era todo mundo radical, tinha gente mais moderada. Sim, e a figura mais interessante nesse sentido é um teólogo chamado Ticônio. Ele era donatista, um dos intelectuais mais brilhantes do movimento, mas era visto com suspeita pelos mais radicais. Por quê? Ticônio, por exemplo, não concordava com a prática de rebatizar as pessoas. Ele argumentava que a igreja era sim um corpo misto, com bons e maus. E o que aconteceu com ele? Eventualmente, foi expulso do próprio movimento que ajudou a construir. Mas o curioso é que a obra dele era tão genial que influenciou profundamente seu maior adversário intelectual. O movimento continuava forte, então, desafiando a igreja e o império. Faltava uma voz com peso para desmontar os argumentos deles. Quem foi essa pessoa? Essa pessoa foi, sem dúvida, Agostinho de Hipona. Claro. No final do século IV, ele virou bispo em Hipona, no coração do território donatista. Ele não só conhecia o movimento de perto, como ele mesmo, na juventude, tinha pertencido a outra seita purista. Os maniqueus. Exato. Ele entendia a psicologia da busca pela pureza e dedicou uma energia intelectual imensa a combater o que ele via como o erro fundamental do donatismo. E qual era o cerne do argumento de Agostinho? Como ele rebateu essa ideia da igreja dos puros? Bom, Agostinho dizia que eles estavam confundindo a igreja como ela é agora, na Terra, com a igreja como ela vai ser na eternidade. Para ele, a santidade da igreja não vem da perfeição dos seus membros, que são todos pecadores. Mas sim. Da sua fundação e união com Cristo. A igreja é santa porque sua cabeça, Cristo, é santa. E porque os sacramentos vêm dele. E para tornar essa ideia mais concreta, ele usou uma analogia, né? Uma parábola dos evangelhos que virou a imagem central do debate. Exatamente, ele recorreu à parábola do trigo e do joio do Evangelho de Mateus. Que conta a história do dono de um campo que semeou trigo. Mas à noite, um inimigo veio e semeou o joio no meio.
Quando o trigo cresceu e o joio apareceu, os servos perguntaram: "O senhor quer que a gente vá arrancar o joio?" E a resposta é a chave de tudo. É a chave. E o dono responde: "Não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar o trigo junto. Deixem que os dois cresçam juntos até a colheita." É uma imagem fortíssima. A colheita, no caso, seria o juízo final. Precisamente, para Agostinho, a igreja na terra é esse campo. É um lugar onde justos e pecadores, o trigo e o joio, coexistem e muitas vezes é impossível para nós, humanos, distinguirmos um do outro. Então, tentar criar uma igreja de puros aqui e agora? Era um ato de arrogância humana. Era tentar antecipar o julgamento que pertence só a Deus. A tarefa da igreja não era ser um clube exclusivo para santos, mas um campo onde todos pudessem crescer na esperança da colheita final. E essa visão de uma igreja mais inclusiva e talvez mais realista acabou prevalecendo, certo? Sim, o argumento de Agostinho foi devastador. Em 411, teve um grande concílio em Cartago, um debate final. A posição de Agostinho foi a vitoriosa e o donatismo foi condenado de forma decisiva. E a partir daí o movimento começou a murchar. Exato. Perdeu força institucional, política. Ele não desapareceu da noite para o dia, persistiu em áreas rurais por mais 2 séculos. Mas aí veio a conquista islâmica do norte da África. Que mudou tudo. Mudou completamente o cenário religioso e os últimos remanescentes do donatismo acabaram se extinguindo. Olhando em retrospecto, qual foi o legado dessa disputa toda? O legado é duplo. Por um lado, na teologia, o debate forçou a igreja a definir com muito mais clareza sua doutrina sobre os sacramentos, sobre si mesma. A visão de Agostinho se tornou a base. A pedra fundamental da teologia cristã ocidental. Por outro lado, a história do movimento nos mostra a diversidade e as tensões que existiam dentro dele. Certo. E agora podemos voltar àqueles grupos radicais que você mencionou, os circunceliões. Quem eram eles? Ah, os circunceliões. Eles eram a manifestação armada e mais radical do descontentamento social que alimentava o donatismo, O nome significa aqueles que rondam as adegas. porque eles viviam entre os camponeses. Isso. E eles levaram a busca pela pureza a um extremo social e político, assim, violento. Eles se viam como agonistite, os guerreiros de Cristo. E o que eles faziam? Com porretes, que chamavam de israelitas, e vagavam pelo campo. Eles condenavam a propriedade privada, atacavam credores para queimar registros de dívidas, libertavam escravos à força. Uma guerrilha social. Totalmente. E para eles, o martírio era a maior virtude, a ponto de provocarem as autoridades ou até cometerem suicídio em massa para alcançar uma morte que consideravam santa. Que loucura. E o artigo menciona que havia o extremo oposto também. Sim, o que mostra como o movimento era fraturado. Havia, por exemplo, os rogatistas. Eles também eram donatistas, mas eram pacifistas radicais. Rejeitavam a violência. Totalmente. Criticavam duramente as táticas dos circunceliões e ainda tinha outras cisões menores, mostrando que o movimento, que começou com uma única questão, era na verdade um ecossistema complexo e cheio de contradições. Recapitulando então, o donatismo foi um movimento poderoso que nasceu de uma questão sobre pureza e autoridade. Ele desafiou a igreja a definir se a graça divina podia ser bloqueada, contaminada pela falha humana. E no fim das contas, a visão de Agostinho, de uma igreja que é um campo misto, que acolhe tanto trigo quanto joio, foi a que prevaleceu e moldou a teologia cristã por séculos. É um exemplo perfeito de como a teologia pode se misturar com tudo, né? Exato. Com política imperial, identidade cultural, resistência social, rebelião armada, não foi só uma heresia, foi um reflexo das fraturas de uma sociedade inteira. E o mais interessante é que essa disputa de mais de 1.600 anos atrás levanta uma questão que ecoa muito forte até hoje. Sim, com certeza. Em um mundo onde as instituições e seus líderes são reconhecidamente falhos, onde se deve depositar a confiança? Na pureza do mensageiro ou na força da própria mensagem?